Voltando para esse segundo bloco, com este mestre, professor Carlos Alberto, autor desta obra, que eu indico a vocês procurarem adquirirem a sua edição, para compreender um pouco mais do que este mestre professor pode nos apresentar. Agora eu inicio esse segundo bloco, depois de a gente ter feito toda aquela introdução pautada na nossa atualidade, e também toda aquela visão filosófica que mostra o campo da ciência, vamos agora tratar de uma maneira mais materializada. E vou focar agora neste livro, Contradições da Sociedade Brasileira e a Construção da Ordem e a Ordem Social. Hoje, como o senhor pode, ou você pode apresentar a maneira e o que te motivou a criar esta obra? Isso, é interessante. Aquele que está nos acompanhando digitalmente, né? Que a gente já discutiu isso aqui Ah, sim! no primeiro momento. Eu acho que essa brincadeira até se faz assim necessária para a gente dar uma descontraída e aproveitar a oportunidade do programa do Isaac, que está de parabéns pela iniciativa, está de parabéns por trazer de forma pública, democrática, assuntos pertinentes, né, à realidade social, seja sob o ponto de vista filosófico, né, a gente falou no primeiro momento que o meu papel aqui, né, logicamente, não é de estabelecer parâmetros, né, absolutos do que é filosofia, etc. Mas, pontualmente, a gente comentar sobre pontos importantes que até o Isaac está por dentro, né? Isaac Eu gosto um pouquinho do assunto. Isaac, Tive essa sorte. tá de parabéns. E a gente começou, até para depois a gente passar a falar do livro, eu acho que é importante a gente fazer essa observação ou esse comentário. Justamente no primeiro momento, o Isaac foi oportuno, quando iniciou, a questionar, fazer essa reflexão crítica sobre a tecnologia, hoje, na vida moderna. Então, né, trouxe a gente, ou para a gente, a oportunidade da gente poder avaliar sob a ótica de Platão, quando a gente, então, desenvolveu o raciocínio do significado do mito da caverna, escrito há mais de 2.500 anos. E que hoje, Isaac, eu acho que aquele que está nos assistindo conseguiu observar que o mito da caverna, descrito por ele, está presente hoje na tecnologia do celular. E se faz necessário a gente reforçar isso, ele descrevia, na época, que aqueles que estavam presos, né, isolados dentro de uma caverna, viam o mundo pela sombra da entrada, do orifício da entrada da caverna. E isso levava eles ao engano. Então, quero reforçar isso para a gente trazer para cá, agora, para eu poder explicar o livro, e dizer assim, se naquela época ele já trazia essa reflexão crítica de que o mundo sensível pode te enganar, e hoje a gente faz uma analogia com a pergunta, né, com a colocação, boa colocação e oportuna do Isaac, em relação à tecnologia do celular, aonde também é uma representação de sensibilidade de mundo que as pessoas não estão percebendo que o celular engana. Então, o mundo sensível engana. Então, é preciso a gente desgrudar da tela, olhar o mundo aqui fora, e o convite é: saia da caverna. E aí, o recorte do livro. O livro é uma correspondência, assim, atual, de construção de uma reflexão crítica sobre o papel do Estado diante da sociedade. E foi escrito em 2005, Isaac, até para aquele que nos assiste, ele foi escrito em 2005, depois que eu fiz um curso de Sociologia Criminal, até pela própria instituição, pela corporação, que foi o curso superior, né, de polícia. A corporação, para você que não sabe, é a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, lá naquela época de 2000, nos anos 2000, onde iniciou a história da segurança pública em 99. Ele, para você que não assistiu nosso primeiro bloco e não teve a oportunidade de ver a apresentação dele, é coronel de polícia reformado e hoje professor acadêmico, só para você se atualizar. E assista ao nosso primeiro bloco. Então, fez bem a lembrança. Só não sou reformado, eu sou da reserva, hein? Aí, sim, aí... Sabe por quê? Não, é porque, logicamente, já que a gente está fazendo essa referência, até brincando, lógico, não tem nada a ver. É que
a reforma ela tem um significado jurídico, né? E com Sim. relação à reserva também. A reserva é aquele que ainda pode voltar para ativa. Ah, Então eu tenho sim. essa ameaça, né? Então eu ainda posso voltar, É porque eu estou em porque condições. quando eu falo reforma, eu falo É, pautado no Exército Brasileiro, que é é. a casa de onde eu venho. Não, não, fica tranquilo. Não, a gente está até fazendo essa brincadeira aqui, no sentido assim Não, de fazer claro. uma diferenciação. Por quê? Porque a gente também tem a nossa formação jurídica, né? E a gente sabe que a linha, ela está para o arquiteto, né? Mas as palavras, elas estão alinhadas com o advogado. Então, assim, essa é a precisão, assim, só para dizer assim, gente, existe essa diferença? Bom, uma tênue diferença. Porque no mundo civil, inclusive, não existe reserva nem reforma, existe aposentado, né? E são parâmetros diferentes. Mas vamos lá. Quando ele coloca, e ele fez o esclarecimento, eu quis fazer o recorte do livro. O livro é produto de uma reflexão crítica do que a gente chama das contradições que a sociedade tem e como ela constrói a sua ordem social. Então o livro é uma construção do momento que a gente sai da caverna para observar tudo aquilo que de repente você passa pela rua e não consegue ver. A gente não consegue perceber, o livro vai retratar isso. Só que esse livro, ele tem um enfoque sociológico, jurídico e filosófico. E esse livro foi montado em duas partes, se a gente pode esclarecer. A primeira parte, que foi o lançamento dele em 2005. E a atualização dele, que é a que o Isaac tem aqui, a atualização foi em 2021, 22. Então a gente tem aí, lógico, fazendo uma conta rápida, né? Praticamente 10 anos, pouco mais de 10 anos, entre a edição de 2005 e 2022, tem mais ou menos aí 10, 11 anos, né? 10 anos, uma década. E o que impressiona é que nessa observação, Isaac, na atualização dele, que é este exemplar que está aqui, as coisas não mudaram muito, não. O flagelo continua, o problema dessa construção social ainda permeia, gerando essa insegurança, a desordem urbana, as contradições ainda existem, e com certeza a gente não vê assim muita esperança se outros pilares não forem efetivamente considerados, né, como educação, saúde, o trabalho. Né? Eu acho que você tem outros valores, outras variáveis que precisam ser considerados. O livro realmente ele vem despertar isso. Ele tem uma análise socioeconômica, né? Que eu digo assim, socioeconômica, lógico que o livro não fala sobre economia, né? Não tem esse perfil, mas ele fala sobre essa análise, ainda em 2005, de dados socioeconômicos, para a gente ter um perfil da violência, essa contradição que a gente tem no Rio de Janeiro, particularmente no Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro é uma cidade complexa. Eu iniciei a leitura e logo nos trechos iniciais ele trata essa ordem econômica, mas eu observei bem que ele destaca, agora entendi e compreendi por quê. Ele destaca o perfil da convivência em sociedade naquele período de 2005. Sim, sim. Então, essa estrutura que a gente observa no capitalismo pautado para a economia, ela é muito importante quando os outros pilares não funcionam. E isso aí eu já deixo já como dizem que como é que fala o nome? É um momento histórico. Não, tem um nome que se diz, já deixei o spoiler pra vocês aí. Ó, já tá o spoiler aí. Adquira o livro porque é muito importante, é muito bom. Eu acho até, não sei se o programa, né, que vai ao ar, né, que está indo ao ar e tal, a gente tem o contato telefônico, né? Isso aí vocês Sim, podem fazer aí nós vamos daqui a pouquinho. o Isso aí a recorte. gente vai, nas suas Não, faz um considerações, recorte já vai. até porque seria importante para o programa também, né? Ter essa percepção, né, da utilidade, né, do tema que eu até vou fazer um recorte agora, porque ó, tem muita coisa aqui para falar. Né? A gente vai ter Não oportunidade vai faltar oportunidade. para a gente poder discutir e, vamos dizer assim, criar essa reflexão. Até outra coisa que no primeiro momento a gente falou então de Platão, acho que a gente sinalizou isso. O livro foi produto dessa construção crítica e você chamou a atenção do senso comum. É isso que eu queria fazer esse apanhado aí também, para a gente desdobrar numa outra colocação que você pode fazer. Eu penso em que, mais uma vez, o seu programa é uma oportunidade de democratizar o conhecimento, né, da gente trazer essa discussão e trazendo bons autores,
sejam advogados, que acredito que a pauta vai ter também aí, a OAB, né, presente aí também para colaborar. Sim, o nosso próximo convidado será o doutor Sérgio Neves, que é presidente da Comissão de Contratos da OAB Barra e também conselheiro da OAB Barra da Tijuca. Barra da Tijuca. Sim, Pô, será boa o nosso pessoa, próximo convidado. boa pessoa. Tratando-se então da OAB, né, que a OAB tem um papel constitucional importante, e esse papel constitucional importante está no artigo. Eu não sei se ele está assistindo a gente, né? Não sei se de repente ele está assistindo. Ah, com certeza está. Um abraço para o senhor, doutor Sérgio Neves. Não, um abraço também para o senhor, doutor Neves, doutor Sérgio Neves, né? Isso, doutor Sérgio Neves. E detalhe, agradecer também a oportunidade, porque nós o conhecemos por intermédio do seu trabalho, tá, professor Carlos Alberto? E desde já, sem nenhum tipo de problema, ele aceitou o nosso convite. Poxa, legal, vai ser uma honra, acredito que para ele vai ser importante, para o público também do programa vai ser importante, eu não sei ainda a pauta, né, que você vai destacar, mas é importante que a OAB ela esteja presente em qualquer espaço público, porque não só a segurança pública, né, que também é imprescindível hoje no cenário nacional, né, até internacional, mas a OAB ela tem um papel constitucional também, está lá no artigo 133, me corrija aí se eu estiver errado, aquele que nos assiste, como defensora da ordem jurídica, né? Então, dos direitos humanos. Essa pauta da OAB, né? E que, porventura, a gente sempre sente falta na sociedade dessa voz ativa, até como advogado que sou também, né? Hoje eu posso ser. Então, eu divido isso e parabenizo aí pelo convite, espero que o doutor Sérgio Neves possa trazer bastante conhecimento para o público aqui e possa trazer bons resultados. E o que eu queria dizer é senso comum. Ele falou do senso comum. Existem duas perspectivas na filosofia: o que é o senso comum e o que é a ciência. O senso comum, para aquele que nos assiste, eu acho que é fazer uma reflexão. O senso comum é o conhecimento do dia a dia. É aquele que diz assim, não faz isso porque isso é assim. Mas por que é assim? Não sei, me falaram isso. Então, o senso comum a gente pode traduzir como conhecimento sem fundamento. É um conhecimento que não encontra um fundamento racional, né? Porque alguém disse, e isso é uma impressão. Pode ser até um mito. Pode ser, alguém falou e tudo bem. A diferença, aí é que eu queria chegar nesse recorte. E aí a gente vai dar um tempo para ele poder perceber, e aquele que nos assiste, com muito respeito, a gente está fazendo esse comentário, sabe por quê? Porque a gente está tão acostumado com o senso comum que a gente esquece o que é ciência. Só que a ciência é a diferença que faz o mundo. A ciência... Explica o mundo. A ciência é tecnologia. Aí eu falo por aqui para o Isaac que já vem aqui à frente do programa. Como é que você reconhece o Japão? Como é que você reconhece o Japão? É uma referência em tecnologia mundial. Nanotecnologia. Né? Eu não sei se nem a gente pode fazer propaganda de carro aqui. Eu não vou falar de marca, não. Não! Você vai numa loja... Agora vamos parar e pensar. Você vai numa loja e... escolhe em tese, né? Não estou dizendo que você, o espectador aqui, o digital, né, que nos assiste, vai escolher o carro que eu estou dizendo. Não estou fazendo propaganda, não quero aqui ser garoto de propaganda. Você vai, o japonês é o Honda, é um carrão. Não vamos entrar em preferências pessoais. Por quê? Porque você sabe que ele tem tradição. Então você reconhece um país pela força da ciência que ele tem. Da mesma forma como a Inglaterra, da mesma forma como os Estados Unidos já está na Lua. O Isaac, a coisa é tão importante, para terminar, assim, finalizar, a coisa é tão importante que a gente não dá atenção, e o Brasil não está dando atenção, que as discussões e as pautas de segurança pública, ela tem que sair do senso comum e partir para a ciência. Por quê? Porque hoje você tem no mundo, os Estados Unidos já chegou à Lua em 1960, década de 60, e foi Kennedy que fez alcançar esse objetivo dentro de uma perspectiva estratégica. Ponto. Foi uma corrida para a Lua. Só que os Estados Unidos hoje superou o paradigma Lua, ele já está em Marte, pô. Isaac, vou te fazer uma pergunta, eu acho que você está por dentro, senão o teu espectador digital vai falar, tu não sabe essa pergunta. Você já viu o foguete da marcha ré? Infelizmente... é um jargão que eu não uso mais, porque hoje em dia ele é automatizado. Entrevistei o Isaac. Hoje o foguete da marcha ré, ele tá onde, hein? Ele é automatizado. Ele... Eu usava muito esse jargão, por isso que eu posso me permitir dizer, realmente eu já não posso mais afirmar. E o foguete tá onde? Tá onde? O foguete de quem?
Posso te perguntar? Ó, não foi improviso. Não, quer dizer, não foi combinado, não. Isso é improviso, hein? Vamos fazer outra pergunta agora. Você que entrevista, agora que eu estou te entrevistando, né? Mas Isaac falando com você é isso, onde você, eu e o nosso convidado participam juntos. Vem, assistam, não vão perder. Mas ele tem que responder a pergunta. O foguete que dá marcha ré, ele está em que país? Essa pergunta eu vou me arriscar em dizer o seguinte: ele encontra-se com a tecnologia japonesa. Poxa, passou longe. Coreia do Norte? Não. Eu me arriscava nesses dois aí. Por quê? Eu não queria citar Rússia nem Estados Unidos. Não queria. Mas é os Estados Unidos. Mas eu não queria por conta dessa crise entre Rússia, Estados Unidos e OTAN. Por isso que eu não queria discutir sobre isso. Não, então a gente vai respeitar. A gente vai voltar naquela base inicial da ordem econômica pautada no que é a realidade brasileira hoje. E coisa que eu não queria. Então vamos lá. Porque a gente já sabe que a guerra na Ucrânia é econômica movida por interesses. Não, com certeza a gente não vai sair da pauta, mas está nos Estados Unidos, né? Mas vamos voltar ao livro. Então o livro, ele é uma perspectiva que foi escrita em 2005, Isaac, com dados socioeconômicos de 95. Que acaba esbarrando numa estrutura mundial. Por isso da pergunta do foguete e por isso dessa minha fugida pela tangente, primeiro, por não ser tão conhecedor a fundo, porém, por entender que as guerras elas são pautadas pelo poderio bélico e econômico de quem pode. Não, a gente vai ter outras oportunidades para falar sobre isso, né? E a gente já retornou agora para o cenário principal, que é o livro, e dizer assim, gente, o livro ele foi construído, né? Só para a gente fechar essa ideia, esse ciclo, em 2005, com dados pautados de quase uma década atrás. E hoje, quando a gente fez a atualização, Isaac, em 2022, 2021, ele traz esse espaço de tempo, então de 90, de 10 anos atrás, de 2005, até 2022. Ele uniu isso. E o que a gente percebe é que as contradições da sociedade brasileira e a construção da ordem social ainda deixa a desejar. Não evoluiu. Não. A gente tem dados, o que eu digo aqui, eu tenho até uma anotação aqui, que eu queria até fazer esse comentário. A gente não tem dimensão do custo que o Brasil tem. E do custo que você, que nos assiste digital, paga. O custo que o Brasil tem é um livro, que eu vou até comentar aqui como título, né? O mito do Brasil grátis. Porque nada é de graça. Hoje nós temos que trabalhar, salvo juízo, depois me pode até corrigir, temos que trabalhar cerca de 150 dias dos 365 para pagar imposto, para pagar tributo. Então, o que eu quero dizer é que esse livro ele é uma retratação de que, Isaac, as nossas contradições persistem, a nossa construção da ordem social ainda e existe de forma muito desequilibrada, aonde praticamente a gente não vê as coisas acontecerem. E como a gente ainda, de repente, não todos, é lógico, não sai da caverna, a gente não consegue imaginar e fazer uma reflexão crítica disso. Quando a justiça efetivamente precisa funcionar, quando as instituições precisam andar, qual o custo que elas têm. A gente passa na rua sem saber e ter noção do buraco. A gente não tem ideia de quantas pessoas morrem no Brasil assassinadas. A gente não tem ideia, não estou dizendo todos, é lógico, mas a gente não tem ideia porque essa discussão ela não chega no nível que o teu programa pode trazer. A gente fala no nível de estrutura social, de reflexo e perfil enquanto nação, tá? Para que vocês compreendam. A gente precisa, e dentro desse perfil, a gente não vai definir tantas questões aqui, porque eu acho que hoje a gente está conversando sobre, de uma forma geral sobre o trabalho, sobre o livro, e os questionamentos que você trouxe aqui estão sendo assim, muito importantes. E eu queria dizer, até para eu fechar minha fala, que quando a gente falou de ciência e senso comum, o senso comum é uma coisa que se fecha nela própria. E ela não é evidência de mais nada, a não ser de uma impressão pessoal. A ciência, ela busca a resposta. E quando a gente falou no primeiro momento, aquele que está acompanhando, né, essa evolução, quando você busca a resposta é porque você tem dúvida. Quando você acha a resposta, você faz ciência. Então, existe um posicionamento do Cortella, como filósofo,
brasileiro, tá? O Cortella é brasileiro. Ele diz assim: a gente tem que ter muito cuidado com pessoas que têm muita certeza. Porque aquele que tem muita certeza, ele não conhece nada. Porque quanto mais você tenta entender, saber, você tem dúvida. Foi o que ele colocou. Nos Só sei. exemplos, Ele falou no primeiro momento, quem está acompanhando a gente desde o início, ele falou sobre Sócrates. Só sei uma coisa, é que nada sei. Por quê? Porque Sócrates era humilde em entender e dizer, é humilde de dizer que ele não sabia, e por isso, que ele não conhecia. que foi materializado na resposta que eu dei sobre o foguete. Porque eu queria pautar na experiência da tecnologia relacionada à nanotecnologia no Japão, porém não queria fomentar uma coisa que todos nós conhecemos, que hoje, com 20 anos de trabalho pautado num livro como esse, que como eu já deixei spoiler, é muito importante, a gente vai esbarrar na questão econômica e de interesses obscuros, que por trás disso morre muito inocente. Eu acho que assim, eu dou assim como finalizado, não sei se de repente ainda está em tempo para a gente poder conversar, mas eu queria chamar a atenção pelo Cortella fala, a gente tomar muito cuidado, isso está transcrito, eu estou até tirando uma colinha aqui, porque eu estou dizendo quem escreveu, tá? Sim, Não Mário foi, Sérgio não Cortella, fui para eu. você que não conhece, é filósofo, Isso, poxa, brasileiro, filósofo brasileiro, escritor, a gente tem que ser nacionalista também, de prestigiar os nossos sim, filósofos, né? escritor, referência em palestras e muito conhecedor da filosofia internacional e nacional. Um forte abraço. É isso aí. E, então, eu queria deixar isso aí no ar, essa reflexão, para a gente ter muito cuidado com pessoas que têm certeza. Porque a certeza, ela não tem dúvida. Então, praticamente, ele pode estar mal informado. Ou então, uma outra construção dele, que eu finalizo dizendo assim: tome cuidado com o homem de um livro só. A gente não deve entender ou acreditar que uma pessoa que fale a verdade só lê um livro. Não tem como. Se a gente for travar sob o ponto de vista jurídico, né, que a gente tem um pouquinho, né, de caminhada no sentido jurídico, a gente vai ver vários autores falando diferente a mesma coisa. Você sabe disso? Sim. Então, detalhe, a ciência ela não tem valor absoluto, Isaac. Pura realidade. Por isso que Ela as não tem valor relações absoluto. humanas, a ciência humana, ela não é exata. Não, ela não é exata. Agora, lógico que a tendência dela ela passar a ter um valor em um determinado tempo e dentro de uma história, ela pode ser superada no futuro. Quer ver um exemplo prático, né, daqueles que nos assistem? Se o homem chegou à Lua, isso era um obstáculo, porque ele tinha que fazer ciência para fundamentar a racionalidade para ele poder chegar lá. Se ele chegou, ele não precisa mais disso, porque ele não tem mais dificuldade de pousar na Lua. Ele teve que desenvolver uma outra ciência para levar 2 anos para pousar em Marte. Se é que realmente ele chegou. Então, quer dizer, você vê que se ele se limitasse ao conhecimento de chegar até a Lua, ele não teria superado isso para chegar em outros lugares mais distantes. Então você vê que o conhecimento, a ciência é relativa. Então hoje ele já tem uma percepção muito mais avançada do que na década de 70. E por isso, efetivamente, a gente diz assim, o conhecimento ele é uma fonte inesgotável. Não tem como você. Inclusive, até porque a NASA, e aí ela contextualiza, eu encerro por aqui, dizendo assim, a NASA ela não conheceu o universo. Ela não tem ideia do universo. E aí existe uma afirmação que eu tenho por escrito, que ela diz assim, eu não tenho como conhecer, porque não tenho dimensão de entender isso tudo. Por isso que para ele Deus existe. Para ela Deus existe. Isso saiu da NASA. Num tópico no comentário. Até um astronauta aí já andou comentando isso. Isso é dimensão, porque ele esteve lá em cima e ele viu o tamanho e a dimensão disso tudo. E quem vive aqui na Terra, logicamente, não tem essa percepção, como nós, né? Mas eles têm, logicamente, um caminho muito mais aperfeiçoado do que a gente. Mas deixo aqui, né, a finalização dos meus comentários e te agradeço aí, se for o caso ainda, da gente te agradecer pela oportunidade, pelo carinho, pela atenção e a atenção especial do público que te assiste. Eu estou, assim, muito... Mas tem mais coisa para conversar, não pode esquecer. Eu estou muito feliz pelo programa de hoje, porque a gente começa o ano de 2025 nesse nível de discussão. E, pegando sua deixa,
nessa linha paralela entre ciência e eu vou dizer energia materializada na figura de Deus, eu agradeço aqui esse nível de esclarecimento que nós fizemos a todos vocês que nos assistem. Porque nós estamos aqui hoje, iniciando o ano, com um programa num nível que, como você bem disse, é, você, o senhor, o coronel, o comandante, como queira, eu posso me permitir dizer isso porque nós estamos aqui buscando esclarecer a você que nos assiste. E esse projeto aqui, Isaac falando com você, não é uma coisa pautada para a figura do cidadão Isaac, do aluno Isaac, do profissional Isaac. Esse programa é um propósito materializado pela vontade de Deus. Pô, E quando eu fico feliz aí escuto, de... sim, e você participa e você tem o seu propósito também se cumprindo, porque olha como a gente começa o ano. Mostra que vai ser um ano de muitas vitórias e conquistas. Você começa o ano trazendo informações da sua vida como escritor, como profissional, como pai de família, como chefe, como professor acadêmico, como amante da filosofia, e compartilha isso com pessoas que nem conhecimento do que a gente tratou aqui tem, porém não tinham, porque agora você que nos assiste sabe da importância da filosofia, da segurança pública, da NASA, e quando você observa um trecho da NASA que para mim também é assim muito feliz, quando você cita nem a NASA explica o universo, porque isso aí é só Deus, porque nós não temos tamanho dessa dimensão, a gente começa a compreender que nós somos nada mais, nada menos do que uma ferramenta do Criador. Pois é, concordamos plenamente. E eu estou muito feliz. Eu quero aqui deixar assim meus agradecimentos. Nós vamos voltar aqui várias vezes porque são apenas comentários introdutórios do Não, nosso projeto para esse ano. se for isso, estamos aí à disposição E para ajudar. com certeza, E aquele que nos assiste, de repente, né? Dá lá uma palminha lá, né? Isso, vai Dá lá, um, compartilha, clique, dá um like, ajuda divulga aí, isso no porque... Instagram, divulga isso, tá? Para suas pessoas, para sua família, porque o Isaac falando com você, ele é esse canal, tá? De informação para todos vocês. Aqui nós não somos o dono da verdade, e muito menos temos a verdade absoluta. O que nós temos aqui é a boa vontade de praticar o bem, compartilhando informações que são importantes para você que nos assiste, porque um dia foi importante para todos nós que precisamos aprender para compartilhar com você. Muito obrigado mais uma vez, tá? Eu que te agradeço. Ó, Valeu. eu agradeço por essa obra aqui, tá? Agradeço de coração. Eu fico muito feliz. Eu vou até deixar aqui registrado aqui, ó, a sua dedicatória ao amigo, irmão Isaac Lima. Receba com muito carinho esta obra que terá uma grande ajuda Na reflexão na crítica. reflexão crítica de uma construção de ordem social. Um beijo no coração com vocês. Até o próximo programa com o nosso convidado, doutor Sérgio Neves, que dispensa comentários. Bem-vindo 2025. Bem-vindo, Isaac, falando com você. E muito sucesso, felicidades e realizações para você que nos assiste. Até o próximo programa. Até logo, gente.